667 Reichsschule XD. O Leviatã Silencioso Capítulo 1. O cavaleiro que chegou em silêncio. A Koa Academy era conhecida por seus mistérios. Era uma escola onde anjos caídos, demônios e outras criaturas disfarçadas viviam entre humanos, estudando, vigiando e esperando. Mas naquele dia, algo diferente foi sentido, como uma sombra gelada e pura ao mesmo tempo. Ele chegou sem anunciar. Nenhuma fanfarra. Nenhum som. Nenhuma palavra. Apenas um jovem de cabelos brancos, tatuagens escondidas sob uma camisa social negra, usando um terno bem alinhado, luvas brancas, botas pretas que mal faziam som no chão, e um olhar castanho profundo que parecia carregar 1000 vidas de sabedoria e tristeza. Seu nome era Issei Oudou. Mas diferente de qualquer Issei de outra linha temporal, ele não era um pervertido, nem parte do trio infame de idiotas tarados. Na verdade, ele não falava. Nunca. Não porque não podia, mas porque não queria. Ele acreditava que palavras podiam ser mentirosas, mas ações sempre mostravam a verdade. Os boatos começam no primeiro dia. As garotas começaram a comentar nos corredores. Aquele aluno novo, quem é ele? Você viu os olhos dele? São tão calmos, mas parece que ele já viu horrores. Ele não falou nada, só abriu a porta da sala para mim, e eu quase desmaiei. Algumas professoras mais velhas, inclusive a severa professora de História da Magia, a senhorita Rico, começaram a observá-lo demais. Ela era conhecida por ser fria, distante, autoritária. Mas naquela tarde, depois que Sei recolheu alguns papéis que ela deixou cair, ela ficou vermelha como um tomate. Obrigada, Youdou-san, murmurou ela, com um sorriso que ninguém jamais tinha visto em seu rosto. E assim nascia o apelido. O Cavaleiro Solitário, um coração puro em um corpo de monstro. Ele podia parecer assustador para quem o via andando em silêncio pelos corredores, com aquele olhar calmo demais, e presença que silenciava salas inteiras. Mas ele era gentil. Ajudava os jardineiros a cuidar das plantas, mesmo em silêncio. Carregava caixas para a diretora, mesmo quando ninguém pedia. Salvou uma criança perdida no caminho para casa, a colocando nos ombros e andando até encontrar os pais. Essas ações simples fizeram com que até as criaturas mais experientes da escola começassem a observá-lo. O desejo das mulheres mais velhas, o que ninguém esperava, era o efeito devastador que a pureza de Sei teria nas mulheres da escola, principalmente nas adultas. A enfermeira da escola passou a usar vestidos mais justos quando ele entrava. A diretora da Koa Academy, uma demônio disfarçada com mais de 400 anos, passou a chamar Issei com desculpas tolas só para vê-lo. Até mesmo Akeno Imejima, conhecida por seu sadismo e beleza sedutora, ficava nervosa perto dele, pois sentia algo que ela odiava admitir: vergonha. Vergonha de seus pensamentos impuros com alguém tão puro. A presença dele provocava o instinto protetor e carnal nas mulheres mais velhas. Não por luxúria comum, mas por uma reação profunda, quase animal, ao ver um homem que era poderoso, frio, e ainda assim com alma tão pura. Sempre recusando, algumas tentaram seduzi-lo, outras apenas tentaram conversar, mas Issei sempre recusava gentilmente. Apenas acenava com a cabeça, colocava a mão sobre o coração em sinal de respeito, e virava-se para continuar seus caminhos. Mesmo quando a professora de combate mágico encostou nele sem querer durante o treinamento, e ficou encarando com um sorriso provocador. Issei apenas olhou para ela com compaixão, não desejo. Ela entendeu na hora. E corou como uma adolescente. Ele é tão puro. É errado. Mas é tão certo. Presságios de caos. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, um grupo de anjos caídos investigava a aura que havia sido sentida nos arredores da escola. Não é um demônio, nem um anjo, mas é algo antigo. Algo primitivo. Uma mistura de sombra, sangue e silêncio. Devemos eliminar. Ainda não. Vamos observar. Ele pode ser uma arma, ou um deus. Ao final do primeiro dia, ao final do dia, Issei caminhava pela floresta atrás da escola, sozinho, como sempre. Ali, ele abriu sua bolsa dimensional com um gesto suave. Sua pistola do inferno surgiu em sua mão, coberta de runas flamejantes. Ele a girou, apontou para uma árvore. E com um disparo de gelo azul, congelou tudo ao redor.
mas não estava praticando. Ele sentiu algo. Um sussurro. Um cheiro de morte. De trás das árvores, uma criatura maldita surgiu, um demônio mutado, escondido no plano humano. Issei não hesitou. Saque rápido. Espada de 1000 sóis negros em mãos. Com um único golpe, a criatura foi reduzida a pó. E então ele se virou, sem dizer uma palavra. A câmera, se fosse um anime, focaria nos seus olhos castanhos brilhando no escuro, com a lua cheia atrás dele. A paz ainda está longe. Fim do capítulo 1. Hagshow DXD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 2. O Sol Negro dança em silêncio. Um convite inesperado. Era uma manhã tranquila na Quo Academy. A maioria dos alunos falava sobre um evento muito esperado. O baile de primavera, organizado para integrar alunos e professores, nobres e convidados de outras academias mágicas. Seria uma noite onde alianças seriam feitas, e paixões, despertadas. Muitos acreditavam que Seiyodou, o Cavaleiro Solitário, nem compareceria. Afinal, ele nunca se envolvia em eventos sociais, não falava, e sempre parecia distante, como uma pintura viva caminhando entre sombras. Mas, o inesperado aconteceu. Durante a aula, a diretora entrou pessoalmente na sala de Issei, algo que nunca havia feito antes. Seus olhos brilharam com respeito e certa ansiedade. Yodou-kun, seria uma honra ter sua presença no baile deste. Ela colocou o convite em sua mesa com delicadeza, as pontas dos dedos tremendo. Issei apenas assentiu com a cabeça, pegou o convite com uma mão enluvada, e o guardou sem dizer uma palavra. A sala inteira congelou. À chegada do Sol Negro naquela noite, o salão principal da Quo Academy estava deslumbrante. Cortinas vermelhas e negras, lustres mágicos flutuantes, orquestra de fadas tocando música clássica com toques demoníaco. Alunas e professoras exibiam seus melhores vestidos. Nobres demônios e emissários de outras escolas mágicas estavam presentes, incluindo representantes da família Citri, anjos caídos, e até alguns caçadores neutros. Mas tudo parou às 21 em ponto. As portas se abriram com um estrondo silencioso, como se o próprio tempo tivesse se curvado. Ele entrou. E Seiyodou, vestindo um terno vermelho vinho, cortado sob medida, com detalhes escuros e elegantes. A gravata preta contrastava com perfeição. Em seu peito, bordado em fios dourados e escarlates, estava o brasão do Sol Negro, uma estrela flamejante envolta por espirais de energia roxa, símbolo da fúria silenciosa que habitava seu sangue. Um emblema desconhecido para todos, mas que parecia antigo demais para estar esquecido. Reações instantâneas. As conversas cessaram. A orquestra falhou uma nota. E as mulheres presentes simplesmente pararam de respirar por um momento. A diretora corou intensamente e desviou o olhar como uma adolescente. A professora de poções, uma elfa de 200 anos, deixou sua taça cair ao ver Issei caminhando. A Rias Gremory, que raramente se abalava, sentiu uma pontada no coração. Como alguém pode ser tão puro, tão forte, e tão lindo ao mesmo tempo? E o mais curioso, ele nem tentou chamar atenção. Ele apenas caminhava com calma entre os convidados, cumprimentando com leves acenos de cabeça. Não falava. Não sorria. Apenas existia, com uma aura de presença tão esmagadora que ninguém ousava abordá-lo diretamente. O pedido de dança mesmo assim, Akeno Imejima não resistiu. Ela se aproximou. Vestia um vestido preto de renda mágica, com detalhes de relâmpagos, elegante e sedutor. Seus passos eram lentos, cautelosos, como se aproximasse de uma criatura divina. Yodou-kun, sua voz estava mais doce do que nunca. Você dançaria comigo? Ele a olhou nos olhos. Profundos. Gentis. Não com desejo, mas com compreensão. Então, estendeu sua mão com elegância, como um verdadeiro cavaleiro. Akeno engoliu em seco. Sentiu o coração disparar. Eles começaram a dançar. A orquestra, sem pensar, mudou o ritmo para algo mais lento, mais etéreo, mais primitivo. Cada passo dele era perfeito. Cada movimento, controlado. Era como se ele tivesse sido treinado por séculos em etiqueta, em elegância e domínio total do próprio corpo. A aura do Sol Negro. Conforme dançavam, o brasão do Sol Negro começou a brilhar suavemente.
Rias, que observava de longe, estremeceu. A aura mágica de Issei estava ativando, involuntariamente. Esse brasão é real. Não é só enfeite, é uma herança mágica, uma linhagem esquecida, murmurou Sonacitri, ajustando seus óculos com expressão séria. O salão ficou mais quente. As chamas do brasão irradiavam energia pura, mas sem queimar. Era como o calor do sol, envolvido pela melancolia do silêncio. Uma presença na escuridão, mas entre os convidados, alguém observava com olhos famintos. Um emissário disfarçado da organização dos Anjos Caídos extremistas, reconheceu o símbolo do Sol Negro. Não pode ser, essa linhagem foi extinta, se ele é quem penso que é. Então ele é perigoso demais para ser deixado vivo. A noite perfeita estava prestes a ser interrompida. Fim do capítulo 2. Hagshow DXD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 3. A dança, o silêncio e a morte invisível. A dança continua. A noite seguia com elegância no grande salão da Koa Academy. Após a dança com Akeno, Issei voltou a seu silêncio sereno, agora encostado em uma das colunas de mármore negro. Observava. Apenas observava. Os convidados dançavam, bebiam, riam e tremiam quando olhavam de relance para ele. Havia algo em sua aura. Não era ameaça, era respeito ancestral. Rias Gremory não conseguia desviar os olhos. Ela nunca sentira aquilo antes. Nem por um Sekiryu-tei. Nem por um deus. Era como se fosse um presságio. A fronteira entre o caos e a pureza. A música suave continuava. A noite parecia segura. Mas nem todos estavam ali pela dança. O infiltrado entre os nobres e convidados, um homem de terno escuro com a aura cuidadosamente suprimida, se movia entre os grupos com calma. Ele era um anjo caído profano. Um espião. Se disfarçava como um nobre de baixa patente, mas tinha apenas um objetivo: confirmar se Issei Oudou realmente carregava o brasão do Sol Negro. E confirmar, ele confirmou. TSC, isso não pode ser ignorado. Se esse garoto crescer, os planos do Alto Trono cairão. Ele deu um último olhar disfarçado para Issei, que nem o olhava diretamente. Mas, o Cavaleiro Solitário já sabia. A maldade silenciosa de Issei não precisava atacar, nem sujar o chão do baile com sangue. Ele já havia feito o necessário. Enquanto dançava com Akeno no capítulo anterior, durante um giro sutil, ele ativou um selo único silencioso em sua palma enluvada. O selo invocou, sem chamar atenção, um mini Leviatã fantasma, uma criatura de sua própria linhagem, tão pequena quanto uma agulha, mas feita de fúria concentrada e sombra viva. O mini Leviatã deslizou entre sombras, e penetrou na carne do espião sem que ele percebesse. A saída do invasor. Horas depois, o baile começou a encerrar. A maioria dos convidados foi embora aos poucos, entre cumprimentos, suspiros e olhares lançados a Issei como se ele fosse uma estrela inalcançável. O espião também saiu. Tranquilo. Sorriu falsamente ao passar pela diretora. Desapareceu entre os portões da escola e a floresta que os rodeava, mas nunca chegou ao seu esconderijo. O julgamento do Leviatã sozinho na estrada de terra. O espião começou a sentir um calafrio. Sua pele coçou. Seu coração disparou. O mundo escureceu, mesmo sem nuvens no céu. De dentro de seu corpo, o mini Leviatã fantasma se libertou. Primeiro em silêncio. Depois, em carnificina. A criatura tomou forma, ainda pequena, mas feita de ossos escuros, chamas violeta e olhos vazios. Saltou para fora do peito do espião com um rasgo de sombra, puxando sua alma direto pela carne. O espião caiu de joelhos, sufocando, gritando, mas sem som algum sair. Porque o mini Leviatã silencia tudo ao seu redor. Sua execução é fria, inexorável e invisível ao mundo. Em segundos, o corpo foi desintegrado, deixado como nada além de uma sombra no chão. De volta ao silêncio na sacada da escola, Issei observava a floresta à distância. Mesmo sem ver, ele sabia. O espião estava morto. O segredo, silenciado. A ameaça, eliminada. Sem alarde. Sem sangue visível. Apenas, o fim. Ele voltou para dentro do salão, apenas para recuperar sua bolsa dimensional e caminhar lentamente para fora. Apenas a diretora viu sua partida e murmurou: Youdou-kun, você é mais do que esperávamos.
Talvez, mais do que podemos controlar. Encerramento do capítulo. Naquela noite, Issei voltou para sua casa silenciosa. Sentou-se em seu quarto. Tirou o terno vermelho com cuidado, pendurando-o como uma armadura sagrada. E antes de dormir, abriu sua palma. Ali, uma runa brilhava em vermelho e roxo. O selo do mini Leviatã fantasma, agora adormecido. Ele sorriu levemente. Pela primeira vez. Fim do capítulo 3. Hagshow DXD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 4. A Rainha e o Cavaleiro Solitário. Dias depois do baile. O baile de primavera havia terminado, mas o efeito da presença de Issei ainda repercutia pelos corredores da Koa Academy. As alunas comentavam com suspiros. As professoras evitavam cruzar com ele nos corredores, não por medo, mas para esconder suas reações. E Rias Gremory, a presidente do clube de ocultismo, estava inquieta. Desde que o viu naquela noite, ela sabia. Ele não é só um aluno forte, ele é único. Um enigma. E o poder que ele carrega é algo que até meu irmão Lúcifer respeitaria. Ela sabia que, se não se aproximasse primeiro, outros o fariam, e talvez com intenções muito mais perigosas. A proposta de uma rainha. No final da tarde, após as aulas, Issei caminhava sozinho pelos jardins da escola. Seu terno preto habitual cobria as tatuagens em seus braços. As luvas brancas impecáveis estavam postas. O vento movia seus cabelos brancos suavemente. Foi ali que Rias apareceu. Sem escolta. Sem Akeno. Sem máscara de nobreza. E oldou Issei como ele parou. Olhou para ela. Aquele olhar, direto, sem julgamento. Sem arrogância. Ela respirou fundo. A primeira vez que estava nervosa em uma conversa em anos. Eu sou Rias Gremory, herdeira do clã Gremory. Você provavelmente já sabe disso. Ele apenas assentiu com a cabeça. Quero ser direta. Estou formando um grupo. Um verdadeiro time para batalhas de alto nível, e eu gostaria de convidá-lo para ser parte disso. Como meu cavaleiro silêncio. Ela mordeu o lábio, incerta. Mas então. Issei deu um passo à frente. Ergueu a mão, e com 2 dedos, tocou suavemente o ombro de Rias, onde a insígnia da família Gremory estava bordada. Ele então fechou os olhos, e com um gesto, colocou a mão sobre o próprio peito, bem onde o brasão do sol negro ficaria. Foi uma resposta clara. Eu aceito. O cavaleiro da Gremory. Rias arregalou os olhos. Você aceitou. Ele acenou com a cabeça. Foi tudo o que ela precisava. Um gesto. Uma confirmação silenciosa. A partir daquele momento, Issei Oldou se tornou o cavaleiro da Gremory. Mas ele não foi reencarnado com peças de xadrez comuns. Ao tocar o selo mágico de Rias, o artefato reagiu violentamente. As peças que deveriam transformá-lo em cavaleiro queimaram em chamas negras e púrpuras, e do próprio chão surgiu uma nova peça mágica, deformada, mas estável, um símbolo híbrido entre cavaleiro e Leviatã fantasma. A peça flutuou até o peito de Issei, e foi absorvida por ele. Eu nunca vi isso antes, murmurou Rias, maravilhada. Um time com uma nova alma. No dia seguinte, Akeno, Kiba e Koneko foram apresentados a Issei como um novo integrante. O silêncio dele causou certo desconforto no início, até que Koneko se aproximou, olhou para ele, cheirou o ar e disse: ele cheira a gelo. E bondade. Akeno apenas sorriu com um calor estranho no peito. Bem-vindo ao time, Youdou-kun. Kiba, o espadachim, tentou dar um aperto de mão formal, mas quando tocou na luva de Issei, sentiu um calafrio tão puro que recuou instintivamente. Esse cara é mais que só um aliado. Ele é um pilar construindo alianças. Rias, por dentro, estava em êxtase. Com ele ao meu lado, nenhum time rival poderá nos enfrentar. A rainha tem seu cavaleiro silencioso. E o mundo vai tremer quando ele sacar sua espada. Mas ela também sentia algo novo. Não era apenas desejo físico, como sentia por outros. Era algo mais profundo. Adoração silenciosa. Nas sombras, enquanto isso, no submundo, um novo líder dos anjos caídos profanos examinava os restos de seu agente desaparecido. Foi um Leviatã. Um fantasma puro. Mas, um Leviatã não age sozinho. Ele se virou para um espelho mágico. Investiguem o nome, Issei Oldou. Descubram de onde veio. E se for quem eu acho que é.
Vamos enterrá-lo antes que ele descubra quem realmente é. Fim do capítulo 4. Hagshow XD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 5. O Círculo Dourado da Morte. Local da missão: túnel subterrâneo abandonado. A primeira missão de campo oficial do grupo Grimoire levou-os a um túnel mágico selado sob as ruínas de um templo antigo, onde criaturas corrompidas estavam surgindo e devorando aldeias vizinhas no submundo inferior. O grupo da Rias foi enviado para eliminar os demônios mutantes e selar a fenda dimensional antes que se tornasse instável. Na entrada do túnel, Rias deu ordens básicas. Akeno estava com seus feitiços prontos. Kiba afiava sua espada, e Koneko preparava seus punhos. Mas todos, mesmo que não falassem, sabiam que Seiyudo era a chave da missão. Descendo ao inferno, o túnel estava tomado por escuridão viva. O ar era pesado. Os monstros que surgiram da fenda não eram comuns, eram bestas com várias bocas, olhos espalhados pelo corpo, e garras de metal demoníaco. Eles estão vindo, murmurou Rias, ao sentir a vibração mágica. Foi então que Sei se adiantou. Com calma absoluta, retirou sua luva direita. Ali, sua pele começou a brilhar levemente em tons dourados, e como se estivesse derretendo ouro sólido de dentro de si, produziu dezenas de pequenas moedas douradas encantadas, perfeitamente circulares, imunes ao tempo, calor e gravidade. Ele jogou as moedas para o ar, lentamente, fazendo com que formassem um círculo ao seu redor, como planetas girando em torno de um sol silencioso. A AK-47 maldita. Então ele sacou sua arma da vez. Uma AK-47 demoníaca, negra com detalhes em runas brilhantes, cano triplo, magia elemental embutida, e habilidade de disparar 4 projéteis por vez em modo automático. Ao girar uma pequena engrenagem no corpo da arma, a barreira mágica ao redor de Sei se ativou, criando um campo defensivo que refletia qualquer ataque físico ou mágico. Até mesmo suas próprias balas. Ele não precisou falar. Não precisou sorrir. Ele apenas atirou. O show de ricochetes. As balas mágicas saíram em rajadas, cada tiro disparando 4 projéteis encantados com vento, eletricidade, trevas e impacto puro. As balas acertavam as moedas no ar, ricocheteando como setas vivas e acertando os demônios pelas costas, laterais, pescoço, garganta, e até entre os olhos com precisão surreal. As moedas giravam, as balas voavam, e Sei continuava atirando em silêncio, girando suavemente enquanto criava novas moedas com a pele, jogando mais e mais para o ar, formando um círculo cada vez maior. As criaturas começaram a correr, mas não havia onde se esconder. As balas ricocheteavam nas moedas, na parede, na barreira mágica de Sei, e voltavam com mais força ainda, como se o campo de batalha tivesse se transformado em uma caixa mortal ressonante, onde apenas ele era imune. A barreira mágica refletia os próprios disparos, direcionando-os para novas moedas que ainda giravam. Uma coreografia perfeita. Era como assistir uma dança letal de aço, magia e ouro. Resultado: massacre em menos de 2 minutos. Mais de 30 demônios estavam reduzidos a carne queimada e ossos partidos. O chão estava coberto de buracos, fumaça e brasas. Nenhum membro da equipe Grimoire havia sido ferido. Akeno arregalou os olhos. Isso é arte. Isso é uma execução sagrada disfarçada de combate. Kiba engoliu em seco. Nenhuma espada conseguiria fazer algo assim. Isso é nível militar, mágico, e ainda por cima, silencioso. Koneko apenas sussurrou. Monstro. Rias, por outro lado, ficou completamente encantada. Não pelo massacre, mas porque, mesmo no meio da destruição, Issei permaneceu calmo, sereno, puro. Ele não sente prazer nisso. Ele só faz porque precisa. Como se carregasse o peso do mundo inteiro nas costas, e ainda sorrisse por dentro, mesmo que ninguém veja. Encerramento. Após a missão, Issei recolheu as moedas de ouro restantes no chão, guardando-as de volta em sua bolsa dimensional com elegância. Nenhuma palavra foi dita. Ele apenas passou por Rias, olhou nos olhos dela, e colocou uma moeda brilhando suavemente na palma da mão dela, antes de virar e continuar andando. Ela apertou a moeda com força no peito. Ele é meu cavaleiro e o mundo ainda não faz ideia do que isso significa. Fim do capítulo 5. Hagshow XD.
O Leviatã Silencioso Capítulo 6 A Bruxa Carmesim do Sangue Silencioso Amanhecer de uma visita inesperada após a missão de sucesso nos túneis amaldiçoados. O grupo Grimoire se reuniu na sala do clube de ocultismo para descansar e revisar as estratégias. Rias estava se aproximando cada vez mais de Sei, tentando compreendê-lo melhor. Akeno não parava de observar os gestos calmos e refinados dele, e até Koneko se sentava mais próxima, sentindo-se estranhamente confortável em seu silêncio. Mas naquela manhã, uma presença mágica poderosa se aproximava da escola. Não era hostil, mas era intensa, profunda e carregada de feitiçaria antiga. À chegada da bruxa carmesim, as portas do clube se abriram com um estrondo leve. Ela entrou. Cabelos longos, castanhos avermelhados como fogo escuro, olhos vermelhos brilhantes, corpo voluptuoso, trajando um vestido carmesim colado ao corpo, com luvas negras e presença encantadora. Ela era o tipo de mulher que causava impacto em qualquer lugar. Mas, assim que os olhos dela encontraram os de Sei, ela sorriu como uma criança reencontrando um velho lar. Irmãozinho, as garotas congelaram. Irmãozinho, murmurou Rias, surpresa. Revelações e verdade. Sei, pela primeira vez, deu um passo espontâneo sem ter sido chamado. Aproximou-se dela, tirou uma moeda de ouro da palma e a colocou na mão dela. Ela sorriu e deu uma risadinha doce, encantadora. Você ainda usa isso para dizer oi, hein? Seu nome, Nyx Carmesim. Uma bruxa demônia de classe única, criada por um culto ancestral do inferno que fundiu o sangue de feiticeiras humanas com essência demoníaca pura. Ela não era filha direta dos pais de Sei, mas cresceu com ele desde os primeiros anos de vida, sendo considerada sua irmã por vínculo de alma e convivência. Enquanto Sei foi treinado em combate e silêncio, Nyx foi treinada em magia, manipulação arcana e invocação. Apesar de sua aparência provocante, Nyx tinha uma natureza protetora e brincalhona com Issei, embora todos ali percebessem o poder que se escondia atrás de sua risada doce. A forma demoníaca durante a apresentação, Nyx foi gentil com todos. Akeno e Koneko a observaram com atenção, e Kiba manteve distância, como se sentisse o cheiro da morte ao redor dela. Mas quando Rias perguntou casualmente, você tem alguma habilidade especial? Nyx apenas sorriu. E no piscar de olhos, ativou sua forma demoníaca. Bruxa carmesim demoníaca. A sala foi tomada por um vermelho vivo. Chamas carmesim surgiram ao redor. Nyx flutuava com 4 braços sombrios extras, olhos completamente vazios, e um sorriso monstruoso e estático. Um olho demoníaco vertical surgiu em seu abdômen, e sua voz ficou grave, distorcida, ecoando como um feitiço antigo. Eu sou o sangue que amaldiçoa. O olho que observa onde a luz não toca. Eu sou a noite carmesim. Todos ali sentiram calafrios. A sala ficou mais fria, mesmo com as chamas ao redor. Mas então, ela piscou, voltou à forma normal com o estalo de dedos e disse com um tom debochado. Mas relaxem, eu só viro isso quando alguém machuca meu irmão. Reações do grupo. Rias ficou boquiaberta. O que está acontecendo? Os dois são tão opostos e tão sincronizados. Akeno corou ao ver o jeito como Nyx segurava o braço de Sei. Eles têm uma intimidade que parece impossível de copiar. Koneko simplesmente disse. Ela é perigosa. E é linda. Me incomoda. Kiba ficou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu medo genuíno. Convite oficial. No fim do dia, Rias fez o convite. Nyx, se quiser, pode entrar para meu grupo. Com você e seu irmão, nenhuma ameaça teria chance. Nyx deu uma piscadinha para Issei, que apenas a encarou por alguns segundos e fez um gesto afirmativo com a cabeça. Ela sorriu com brilho nos olhos. Então está decidido. Onde meu irmão for, eu irei também. Fim do capítulo 6. Hagshow DXD. O Leviatã Silencioso Capítulo 7 A Rainha contra a Bruxa. Um silêncio que fala mais do que palavras. Depois da apresentação oficial de Nyx ao grupo, os dias seguintes foram estranhamente pacíficos. Missões secundárias, treinos mágicos, descanso, mas o clube de ocultismo estava carregado com uma tensão emocional invisível. Rias observava Issei mais do que nunca. Nyx, por sua vez, não se afastava dele um segundo. Akeno e Koneko estavam quietas, porém visivelmente alertas.
E o protagonista? Calmo. Gentil. Intocável. O gesto que acendeu a guerra na biblioteca secreta da escola, enquanto todos pesquisavam sobre uma fenda dimensional futura, Issei caminhava lentamente com livros nos braços. Nix estava sentada sobre uma mesa, cruzando as pernas com charme provocante, e ao vê-lo passar, ela puxou seu braço e, calmamente, beijou sua bochecha. Para dar sorte no seu estudo, irmãozinho, ele não reagiu. Apenas olhou para ela, e colocou calmamente uma moeda de ouro em sua mão como resposta. Mas Rias, que viu tudo, ficou imóvel. O confronto silencioso mais tarde, ao final do dia, Rias entrou sozinha na sala do clube. Lá estava Nix, sentada na poltrona, lendo um grimório enquanto mordiscava uma maçã com graça. A tensão era palpável. Nix, disse Rias com a voz firme. Nix ergueu os olhos, preguiçosamente. Oh! Sua Alteza Gremory, algo errado? Rias se aproximou, seus olhos azuis acesos de emoção contida. Eu queria entender. O que você sente pelo Issei? Nix fechou o grimório. Sorriso afiado. Tudo. Mas não da forma que você está pensando. Rias cerrou os punhos. Você o beija. O toca. Dorme perto dele. Mas diz que é só irmã. Nix riu. Ah, Gremory, você não entende ele. Ele não é como os outros homens. Ele é uma joia feita de dor, pureza e brutalidade. Eu sou a única que viu ele se cortar para criar moedas. A única que o viu lutar por comida quando éramos menores. Eu sou a única que entende o silêncio dele. Rias respirou fundo. E mesmo assim, você brinca com ele como se fosse seu brinquedo. Nix se levantou. Agora mais séria. Não, eu o protejo. E você quer possuí-lo e você não quer. Retrucou Rias. Silêncio. Quero, disse Nix. Mas só se ele quiser. E ele ainda não quer ninguém. Ele é puro demais para isso. E é por isso que toda mulher que olha para ele quer fazer coisas impuras. Atenção romântica. As duas se encararam. Olhos vermelhos contra olhos azuis. Rias, orgulhosa, nobre, determinada. Nix, selvagem, enigmática, instável. Ambas poderosas. Ambas querendo o mesmo homem. Mas então, a porta da sala se abriu suavemente. Era Issei. Ele apenas olhou para as duas, sem perguntar nada. Nix sorriu, fingindo inocência. Rias apenas disse: estávamos conversando. Ele se aproximou de ambas. Sem dizer nada, tocou o ombro de cada uma com gentileza, e em cada palma, colocou uma moeda de ouro. Um gesto simples. Mas as duas estremeceram. Encerramento. Naquela noite, Rias Gremory não dormiu, nem Nix. Ambas sabiam que o Cavaleiro Silencioso havia mexido com mais do que seus corações. Ele havia se tornado uma obsessão sagrada. Fim do capítulo 7. High School XD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 8. O Cavaleiro Silencioso na mesa dos nobres. A mansão Gremory. O convite chegou como uma ordem gentil. O Lord Gremory deseja conhecer o novo cavaleiro pessoalmente. Era uma tradição entre famílias nobres do submundo. Sempre que um demônio importante era integrado a uma das linhagens, era oferecido um banquete de boas-vindas formal, regado a vinho infernal, pratos mágicos e, claro, olhares julgadores de todos os lados. Rias estava nervosa, embora não admitisse. Nix, por outro lado, estava animada, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Hoje eles vão conhecer o verdadeiro motivo do seu título, irmãozinho. A chegada do Cavaleiro Issei chegou pontualmente. Veste-a um novo terno preto com detalhes prateados, abotoaduras em forma de sol negro e luvas brancas recém-lustradas. Seus cabelos brancos estavam levemente presos na parte de trás, exibindo a nuca com perfeição estética. Seus olhos castanhos escuros mantinham aquele brilho suave, calmo, mas impossível de ignorar. As empregadas da mansão abriram as portas. Todas pararam por um segundo. Algumas engoliram em seco, outras coraram. Mas todas, sem exceção, abaixaram o olhar discretamente, como se expostas demais. O jantar. O Lord Gremory, imponente em sua poltrona esculpida em obsidiana, observava Issei com atenção silenciosa.
Ao seu lado, a Lady Gremory, uma mulher elegante e refinada, com longos cabelos vermelhos e olhos experientes, fitava o novo cavaleiro com interesse genuíno. O jantar começou. Entrada: carpaccio de dragão do Ártico em pétalas de rosas infernais. Prato principal: carne de bermota assada em runas de fogo. Sobremesa: sorvete de néctar das flores de sangue. Bebida: chá negro infernal e café selado com essência de bruxa. Issei não disse uma palavra. Mas o modo como segurava cada talher, o jeito como dobrava o guardanapo antes de tocá-lo, e como levava cada porção à boca com precisão milimétrica, fazia com que todos os olhares se voltassem para ele. Até o som da xícara ao ser pousada era sutil, elegante, quase hipnótico. O clima invisível Lady Gremory, apesar de ser uma mulher nobre e casada com o próprio Lorde do clã, corou levemente ao vê-lo tomar o chá com tanta perfeição e compostura, os olhos semicerrados, os lábios encostando suavemente na porcelana, e o suspiro silencioso após cada gole. Esse rapaz, ele tem a graça de um nobre treinado por eras. Mas ninguém o treinou. Ele nasceu assim. Pensava ela. As empregadas serviam ou vinham nervosamente. Uma delas tremia ao se aproximar dele, outra virou o rosto discretamente ao receber um leve acenos de agradecimento silencioso. Issei continuava em silêncio. Mas cada gesto seu dizia mais que 1000 palavras. O veredito de Lorde. Quando o jantar terminou, o Lorde Gremory finalmente se pronunciou. Iodou Issei. Você é o cavaleiro mais silencioso que já vi. Mas seus gestos falam de honra, precisão e respeito. Um homem que respeita o prato, respeita a vida. Ries estava com o coração acelerado. Lady Gremory sorriu levemente, cruzando as pernas. Que interessante. Após o jantar, Nix encostou-se na parede com um sorriso travesso. Você hipnotizou metade da mansão com chá e talheres. Se você quisesse, poderia conquistar o inferno inteiro, sem disparar uma única bala. Issei olhou para ela e tirou uma moeda de ouro, colocando-a na palma da irmã. Ela apertou a moeda no peito como se fosse um presente sagrado. Fim do capítulo 8. Hagshow XD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 9. Um disparo. Um silêncio. Um julgamento. Noite profunda na mansão Gremory. O jantar com a família Gremory havia terminado, e a mansão respirava uma rara paz noturna. Ries conversava com sua mãe na sala de chá. O Lorde Gremory lia documentos sobre territórios demoníacos em seu escritório. Nix vagueava pelos corredores, entediada, observando as empregadas tentando esconder o quanto ainda estavam ofegantes por terem servido Issei. E ele estava no jardim, sozinho, debruçado em um pequeno lago, jogando uma moeda dourada na água e observando os círculos se espalharem, calmo como sempre. A reunião dos nobres. O Lorde Gremory havia convocado uma rápida reunião com 2 membros nobres de outro clã aliado, para discutir um tratado de fronteira no submundo. 2 conselheiros estavam sentados à mesa. E um deles não era quem dizia ser. O assassino disfarçado era um assassino enviado por uma ala extremista dos Anjos Caídos profanos, enfurecidos pela morte do espião meses atrás, aquele que foi morto silenciosamente pelo mini Leviatã fantasma colocado por Issei. Esse assassino era hábil. Um metamorfo treinado. Seu alvo era claro: matar o Lorde Gremory e lançar a culpa sobre Issei. Ele agiu em silêncio. Na manga do paletó, um punhal feito com os ossos de um santo corrompido, preparado para atravessar qualquer proteção demoníaca. Enquanto o Lorde servia o chá com tranquilidade, o punhal foi puxado. O ataque seria letal. Mas, o som da morte plim. Uma moeda de ouro caiu do teto. Ninguém entendeu. O assassino hesitou por uma fração de segundo. Bam! O disparo veio de fora da sala, de um dos pilares do jardim. Ninguém viu, ninguém ouviu a preparação. A bala bateu na moeda em queda, mudando sua trajetória com precisão milimétrica, e atravessou o ombro do assassino, o punho armado, e o joelho de apoio, derrubando no chão como um boneco quebrado. A arma nem foi vista. O som do disparo, quase inexistente. Apenas um sopro abafado. Silêncio absoluto. Todos olharam em volta. O Lorde Gremory ficou imóvel. O conselheiro aliado gritou: mas, como? Ninguém se mexeu. Isso foi um ataque ou uma execução divina?
A porta da varanda se abriu. E Seiyudo entrou. Calmamente. Vestindo o mesmo terno, as mãos no bolso, o olhar firme. Sem dizer nada, se aproximou do corpo, pegou a moeda caída, olhou o ferimento e viu o punhal ainda preso nas mãos do agressor. Retirou com delicadeza, como quem tira um espinho de uma flor. Entregou o punhal ao Lorde, e saiu da sala sem dizer uma palavra. Palavras do Lorde: esse menino é uma arma feita com poesia e silêncio. O epílogo do capítulo: o assassino não morreu, mas teve todos os membros quebrados e selados com runas criadas por Issei após o disparo. Rias correu até seu pai depois de ouvir o barulho. Nix apareceu rindo, com os olhos brilhando. Se ele quisesse, teria acertado o coração, mas ele só queria que o traidor sofresse o suficiente para entender o erro de desafiar o Cavaleiro Solitário. Fim do capítulo 9. Hagshow DXD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 10. O Cavaleiro no Domínio dos Anjos. O convite celestial. Na manhã seguinte ao atentado contra o Lord Gremory, Issei recebeu uma mensagem direta, selada com uma pena branca e fios de luz. A linhagem mais antiga dos anjos quer conhecê-lo. Venha só. Sem sua irmã. Sem Rias Gremory. Eles querem ver quem você é. Sem as sombras ao seu redor. Issei apenas leu, e foi, sem avisar ninguém, sem levar nenhuma arma visível, apenas sua elegância, sua mente afiada e algumas moedas de ouro. O reino dos anjos antigos. Os anjos que o acompanharam o levaram até uma cidadela dourada suspensa entre pilares de nuvens negras e luz sólida. A arquitetura era divina, mas algo corrompido pairava no ar. A linhagem ali não era pura. Era uma raça de anjos com sangue misturado com antigos pactos demoníacos e maldições esquecidas. Eles eram os anjos abissais, descendentes de Ceres que tocaram o céu e o inferno. E entre eles, estava Zaprael, o homem com o sangue mais antigo de todos os anjos. A chegada do cavaleiro Issei entrou no salão. Silêncio. 30 anjos estavam reunidos, e vários olhos femininos brilharam ao vê-lo entrar. Ele não disse uma palavra. Fez uma reverência silenciosa, elegante, perfeita. Seus cabelos brancos esvoaçavam suavemente com o vento etéreo. Seu terno preto com detalhes carmesim contrastava com a luz dourada ao redor. Mesmo entre anjos, ele parecia mais celestial do que todos ali. As mulheres celestiais. Uma arqueira angelical de cabelos dourados, ao vê-lo beber o vinho celestial, corou e desviou os olhos. Uma das magas celestiais, acostumada a manipular desejos e emoções, não conseguiu ler nada nele, e isso a deixou nervosa e curiosa. A generala das tropas divinas, uma mulher alta, de pele escura e asas prateadas, o observou como quem descobriu uma nova obsessão. Mesmo sem falar, Issei as encantava com cada pequeno gesto. O modo como ele segurava a taça, o jeito como andava, com os ombros firmes e o olhar abaixado com humildade, e principalmente, o fato de que não dava atenção especial a nenhuma delas. Esse desinteresse as consumia por dentro. O encontro com Zaprael, de aparência jovem porém aura antiga, finalmente se levantou. Então, você é o Cavaleiro Silencioso. Issei apenas acenou com a cabeça. Você matou um espião profano. Interrompeu um ataque à família Gremory com um único disparo. E dizem que você nunca eleva a voz. Isso é verdade. Issei não respondeu, apenas jogou uma moeda para cima. E a pegou de volta com os olhos fechados, em completo equilíbrio. HMPF, sua reputação te precede. Mas quero ver com meus próprios olhos. Zaprael o encarou como um igual. Um salão, 1000 olhares depois do encontro, um banquete foi servido. Issei sentou-se sozinho, mas várias mulheres se aproximaram, sob pretextos banais. Você prefere vinho celestial ou sangue de rosas? Você sempre foi assim? Silencioso. Você se incomoda se eu ficar aqui um pouco? Ele apenas respondia com olhares suaves, gestos sutis ou moedas deixadas como símbolo de obrigado ou sim. A aura dele era tão intensa, que uma das anjas mais experientes deixou a sala ofegante, com as pernas trêmulas, por não conseguir resistir ao clima que ele emanava. E nenhuma ousou tocá-lo. Era como se ele tivesse uma barreira divina invisível, feita de pura presença. Encerramento. Antes de partir, Zaprael disse: você é um monstro de elegância e brutalidade contida.
Mas ainda é jovem, e algo dentro de você está trancado. Quando esse algo acordar, até os céus vão tremer. E Sei apenas respondeu com o que parecia ser um meio sorriso, discreto, mas intenso o suficiente para fazer a sacerdotisa mais pura da sala desmaiar com o rosto corado. Fim do capítulo 10. Hagshow XD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 11. Quando o cavaleiro sorri, o caos acontece. Manhã no clube de ocultismo. A calmaria reinava na velha sede do clube de ocultismo. Kiba lia um romance silenciosamente. Koneko mordia um biscoito de chocolate. Akeno preparava chá com seu tradicional sorriso provocante. Rias estava terminando alguns documentos do clã. Nix estava jogada no sofá, entediada, criando ilusões de gatos flamejantes flutuantes só por diversão. Issei estava sentado em silêncio, com os braços cruzados, observando tudo com seu olhar sereno de sempre. A aposta bizarra. Nix se levantou repentinamente, como se tivesse tido uma revelação. Ok. Já entendi. Nosso querido cavaleiro é bom em lutar, andar, comer e encantar mulheres. Mas será que ele consegue rir? Todos no clube pararam. Akeno arregalou os olhos. Koneko parou no meio da mordida. Até Rias ergueu uma sobrancelha. Rir? Perguntou ela. Ele mal pisca. Nix sorriu maliciosa. Apostem comigo. Se eu conseguir fazer o Issei rir, vocês me devem uma semana de mimos. Se eu falhar, eu mesma faço o serviço de limpeza da mansão. Kiba tentou conter a risada. Essa eu quero ver a tentativa das garotas. Tentativa 1. Akeno. Ela tenta uma piada sensual de duplo sentido com chá quente. Líquido escorrendo. Resultado. Issei piscou. Uma vez. Só isso. Tentativa 2. Koneko. Veste uma fantasia de gato super fofa e tenta fazer miau com voz fina. Resultado. Issei assente levemente, mas continua impassível. Tentativa 3. Nix. Primeira tentativa. Faz uma imitação exagerada de Rias, dando ordens como se fosse uma rainha mimada. Resultado. Uma sobrancelha de Sei sobe, mas nada mais. Rias cruza os braços, emburrada. Eu não sou tão mandona assim. Todos se viram para ela com expressão cética. Ok. Um pouco mandona a cartada final. Nix suspira e então decide apelar. Muito bem, chegou a hora da última tentativa. Ela saca um grimório mágico proibido. Encantamento do humor infernal. Edição Maldições Tolas. Um feitiço de ilusão visual e sonora que transforma a aparência da vítima no que mais ela teme, de maneira ridícula. O alvo. Issei. Ela ativa o feitiço. Uma névoa cobre o salão, e de repente, Issei aparece vestido de mordomo mágico colegial, com uma varinha de estrela, uma saia curta e uma fita rosa nos cabelos brancos. Silêncio, choque, pânico interno geral. Até Rias ficou vermelha e tapou a boca. Koneko deixou o biscoito cair no chão. Akeno teve uma crise de riso e precisou se apoiar na mesa. Nix estava rolando no chão, gargalhando. E então, Issei levou a mão ao rosto, tapou a boca, fez um som leve, quase imperceptível. E o impossível aconteceu. O cavaleiro solitário riu. As consequências do riso suave, misturado com um pequeno sorriso genuíno, teve o efeito de um feitiço hipnótico instantâneo. Rias ficou tão corada que virou o rosto e murmurou. Ele sorriu. Esse sorriso poderia me deixar grávida. Akeno caiu no sofá, segurando o coração. Se ele rir assim de novo, eu não respondo por mim. Koneko começou a sangrar pelo nariz. Nix congelou. Droga, acho que eu perdi essa aposta. Ela caiu de joelhos e gritou para o teto. Esse homem não é deste plano existencial. Encerramento. Naquela noite, ninguém comentou mais sobre o sorriso. Mas todas sabiam, se Issei quisesse, ele poderia dominar o mundo. Com apenas um sorriso genuíno. Fim do capítulo 11. Hagshow XD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 12. O primeiro desequilíbrio. A noite do pijama no clube de ocultismo. O salão do clube de ocultismo estava mais tranquilo do que nunca. Todos estavam relaxando, pela primeira vez em semanas, sem treinos, batalhas ou tensões. Jogos de cartas, chocolate quente, biscoitos, risadas. Até Nix estava de bom humor. Nosso protagonista, como sempre, estava quieto em seu canto, observando em silêncio. Até que Rias Gremory entrou. Cabelos soltos.
Um pijama leve, apenas uma camisa folgada vermelha e shorts escuros, nada provocante, mas tão humana. Ela nem notou o impacto, mas para ele, foi como se o tempo tivesse parado. Algo quebrado ele travou, respiração lenta. Pupilas dilatadas. Seus dedos fecharam lentamente, tentando manter o autocontrole. Nunca havia sentido aquilo antes. A mistura de excitação, admiração e algo ainda mais perigoso: vulnerabilidade. Ela se sentou ao seu lado, sorrindo suavemente. Você está sempre tão quieto, mas hoje parece ainda mais. Ele não respondeu. Mas então, algo escapou dele pela primeira vez. Um passo para frente. Um olhar queimar. Um movimento. Ele se aproximou dela. Sua mão subiu até tocar suavemente as costas de Rhys, por cima da camisa. Sua respiração estava próxima do pescoço dela. Quente. E então, a intervenção Nix e Akeno quase pularam de seus lugares. Kiba ergueu uma barreira energética por precaução. Koneko segurou uma almofada, pronta para jogar se necessário. Rhys olhou para trás, surpresa, e então, corou. Mas ela não se afastou. Você está diferente. Se recuou. Levantou-se. Respirou fundo. Desculpe, ele disse, com a voz mais baixa e real que já tinham ouvido dele. Após a tempestade, mais tarde naquela noite, Rhys caminhou sozinha até o jardim. Encontrou Issei sentado no escuro, olhando para as estrelas. Ela se aproximou, sentou-se ao lado dele. Silêncio. Eu não me importei com o que você fez, disse ela, com sinceridade. Você sentiu. Você não agiu por mal, e... Foi a primeira vez que eu vi você tão humano. Ele não respondeu, mas olhou para ela. E sorriu. Apenas isso. E o coração de Rhys quase derreteu. Fim do capítulo 12. Perfeito. Vamos então Hagshow DXD. O Leviatã Silencioso. Capítulo 13. O riso que cortou os céus. A reunião do fim no Salão Dourado onde os anjos se reuniam. O clima era pesado. Os anjos caídos profanos estavam reunidos, zombando, julgando e provocando. Eles subestimavam nosso protagonista. Você não passa de uma arma velha, criada por tolos que queriam brincar de Deus. Um brinquedinho silencioso, que se ajoelha quando mandamos. Ele permaneceu em silêncio, como sempre. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. A extinção começa sem aviso. Uma sombra gelada tomou o salão. A respiração dos anjos congelou. A luz foi sugada para dentro do próprio corpo do protagonista, e, em um piscar de olhos, as paredes se mancharam de sangue. Um golpe, 2, 3. Cada movimento dele era tão cirúrgico quanto cruel. Ele não lutava, ele executava. Nem as súplicas salvaram os anjos, nem os selos angelicais conseguiram tocá-lo. Eles caíram um por um, como folhas mortas diante de uma tempestade. O riso que veio do abismo quando o último grito cessou. Silêncio. Corpos queimando em cinzas celestiais. Almas distorcidas sendo sugadas por correntes amaldiçoadas. Nosso protagonista estava parado no centro do massacre. E então, veio o riso. Kkkkkk. Uma risada grossa, profunda, cheia de eco e deformação. Parecia vir de 1000 vozes ao mesmo tempo. Era como se um monstro estivesse rindo através de um homem. O som ecoou pelos céus. Pássaros caíram do ar. Estrelas piscaram. Anjos do outro lado do plano sentiram um arrepio atravessar suas asas. O último olhar, um espelho sagrado rachado, refletia os olhos dele. Não havia pupilas. Apenas um abismo brilhante e pulsante. Ele estava ofegante, mas sorrindo. Todos mereceram isso. E então ele simplesmente caminhou embora, em silêncio, com os passos ecoando entre os cadáveres queimados. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. A fofoca mortal da espiã do amor. A tarde estava tranquila no colégio, até que alguém teve a brilhante ideia de espionar o quarto do protagonista. E quem seria mais ousada do que a própria Rhys Gremory? Movida por pura curiosidade demoníaca, e um tiquinho de ciúme, ela usou um feitiço leve de invisibilidade e foi até o dormitório dele. Assim que abriu uma brechinha mágica pela fechadura, ficou paralisada.
Ali, no centro do quarto, havia uma garota linda, pele clara, olhos intensos, orelhas discretamente pontudas, e um sorriso que parecia derreter o gelo do inferno. Ela usava um moletom preto brilhante, as pontas dos cabelos tingidas de rosa, e uma cauda de demônio estilosa balançando calmamente atrás dela. Rias quase caiu para trás. Mas não era só isso. Havia 3 bonequinhos dela. 3 bonecos chibi, fofinhos, perfeitos, feitos à mão pelo próprio protagonista. Um estava deitadinho com olhinhos vermelhos esbugalhados de amor, o outro sentado com um sorriso calmo e demoníaco, e o último dormindo com um travesseirinho minúsculo. Era como se o quarto fosse um santuário secreto, um altar de respeito, devoção e admiração. Ele está apaixonado de verdade, e ainda por cima fez miniaturas dela. De argila mágica e alma. Murmurou Rias, ainda escondida. A cena continuava. O protagonista, normalmente frio como aço, estava sentado com a garota no colo, apenas abraçando-a em silêncio. O mais estranho. Ele estava sorrindo. Um sorriso pequeno, sincero e perigoso. Tão perigoso que faria qualquer garota naquele colégio derreter, tropeçar, e pedir para ser carregada por ele por pura emoção. A irmã de criação, agora arrependida por ter visto aquilo, não conseguiu se conter. No dia seguinte, colégio clube de ocultismo, vocês não vão acreditar. Gritou Rias, arrombando a porta. O que foi agora? Perguntou Akeno, entediada. O nosso cavaleiro de ferro está namorando. E ele é um romântico nível cavaleiro juramentado. E ele tem 3 bonequinhos da garota que ele mesmo fez. Com detalhe na cauda. Todo mundo, isso não é um treinamento, isso é um relacionamento. E ele sorriu. O caos explodiu. Ásia desmaiou. Akeno deixou a xícara cair. Koneko abriu os olhos pela primeira vez em 3 dias. Todo o clube estava em choque. A fama do protagonista como uma muralha emocional tinha sido estilhaçada. E não bastava ele estar amando, ele estava sorrindo. E aquele sorriso era tão galanteador, tão impecável, tão levemente malicioso, que até a diretora da escola se trancou no banheiro. Rias terminou sua fala dramática jogando uma réplica de um dos bonecos em cima da mesa. Olha isso. Ele até colocou microcristais nos olhos para brilhar igual os dela. O silêncio durou 10 segundos. Depois disso, todas as garotas da escola entraram em estado de modo guerra emocional. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. A ressaca do Cavaleiro Solitário. A noite anterior tinha sido intensa. Nosso protagonista, conhecido por sua frieza, elegância e natureza inabalável, havia sido convencido, após muito esforço por parte de alguns anjos caídos mais tranquilos, a experimentar um raro vinho celestial feito de pétalas de luz e uvas do Éden. Era uma bebida forte, feita apenas para seres com resistência sobrenatural. Mas nem mesmo o lendário autocontrole do Cavaleiro Solitário resistiu ao efeito acumulado de uma noite de sol mais um gole. Na manhã seguinte, ele abriu os olhos, ou pelo menos tentou. Sua visão estava turva. Sua cabeça latejava como se tivesse enfrentado um dragão feito de trovões. Suas roupas estavam um pouco bagunçadas, o sobretudo aberto, e seus passos cambaleantes o levavam de volta ao clube de ocultismo da Academia Co. Local seguro, travesseiro, cama, pensou ele, tentando manter a postura mesmo bêbado. Ao entrar na sala, ele avistou o sofá vermelho que tantas vezes usara para leitura e descanso. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Rias Gremory, sentada ali e lendo tranquilamente, virou o rosto ao ouvir os passos arrastados. Oh, você voltou mais cedo? Disse ela, com um sorriso gentil. Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, ploft. Nosso protagonista tropeçou, e caiu. Direto sobre Rias. Ela arregalou os olhos. Ei! O que você tá? Ele, completamente desligado, caiu no sofá, deitando-se de forma totalmente desajeitada sobre ela, apoiando a cabeça no colo dela. Não foi intencional. Ele só precisava de um travesseiro. A situação, no entanto, era embaraçosa. Zezezê, tão confortável, murmurou ele, já dormindo. Rias ficou estática, as bochechas coradas.
E ele está dormindo no meu colo. Koneko, que passava na porta naquele momento com um suco na mão, entrou silenciosamente, olhou para a cena, e disse friamente: isso vai virar fofoca em 5 minutos. Akeno surgiu logo atrás, com um brilho travesso no olhar. Oh meu, ele caiu direto no prêmio principal. Que ousado, mesmo sem saber Rias, envergonhada, tentou se manter firme, mas o calor no rosto entregava tudo. Ele tá bêbado. Não fez por querer. Não vou jogar ele no chão. O restante do grupo chegou logo depois, incluindo a irmã de infância do protagonista, que segurava um celular. Isso vai pro mural da escola. Não vai. Gritou Rias, tentando tirar o celular dela. Enquanto todos riam da cena e o nosso protagonista dormia profundamente, com um leve sorriso nos lábios, ninguém sabia se ele sonhava com batalhas, ou apenas com um colo macio que encontrou por acidente. Capítulo 16. A voz do Cavaleiro Silencioso era mais um dia comum na Academia Ko. O clube de ocultismo estava reunido, como sempre, discutindo alguma missão de extermínio de espíritos ou algum evento sobrenatural que envolvia demônios, anjos e dragões. Mas o assunto principal ainda era o que todos testemunharam no dia anterior: o Cavaleiro Solitário dormindo no colo da presidente do clube, Rias Gremory. E, como sempre, ele estava lá, sentado no canto, com seu olhar gelado, braços cruzados, postura impecável, como uma estátua viva feita de aço e nobreza. Não dizia uma palavra. Apenas observava. Até que, Rias, ainda um pouco envergonhada pela ressaca do capítulo anterior, tentou quebrar o clima tenso. Está tudo bem agora? Conseguiu descansar, pelo menos? Ele a encarou com seus olhos penetrantes. Silêncio. Todos prenderam a respiração. E então, ele abriu a boca. Sua voz ecoou como um trovão calmo, profundo e perfeitamente articulado, como se cada palavra fosse forjada em um templo ancestral. Sim. Foi só uma palavra. Mas o impacto foi devastador. Kiba derrubou a xícara de chá. Akeno engasgou com um doce. Koneko arregalou os olhos. Gasper, que estava em sua caixa, simplesmente travou. Rias ficou paralisada. Sentiu seu coração dar um pulo. A voz dele era assustadoramente imponente. Não de forma rude, mas dominante, profunda e sedutora, como se um vilão galanteador de anime tivesse acabado de sair do inferno só para conquistar corações com palavras sussurradas. E ele falou, disse Koneko, quase em choque. Aquela voz, murmurou Akeno, arrepiada. Poderia fazer qualquer mulher se ajoelhar. Parece que cada sílaba dele foi moldada com runas de charme, sussurrou Kiba, ainda tremendo. Rias respirou fundo. Você sempre teve essa voz? Por que nunca falou antes? O protagonista, sem pressa, levantou-se do sofá. Seus passos soavam como o eco de um guerreiro em um templo. Ele parou diante de Rias e falou com a mesma entonação grave e intensa. Porque o silêncio protege. A palavra revela demais. A sala ficou muda. O grupo inteiro estava tomado por um misto de respeito, desejo e espanto. Pela primeira vez, todos ouviram o homem que sempre estivera ali, mas agora ele tinha voz. E que voz! Do lado de fora, algumas garotas que passavam pelo corredor ouviram aquela voz por entre a porta aberta. 3 delas desmaiaram. Uma simplesmente caiu de joelhos. Rias suspirou, já começando a entender o peso do que acabara de presenciar. Você é mesmo um problema, sabia? Ele apenas virou o rosto um pouco, com um leve sorriso enigmático. Só quando eu falo. Capítulo 17. As lâminas de Musashi nas profundezas de sua fornalha amaldiçoada, envolta em chamas negras e energia etérea. Nosso protagonista estava de pé, silencioso como sempre, mas com o olhar fixo em 3 pedaços de minério sagrado que flutuavam em círculos acima do braseiro místico. Ao redor dele, símbolos rúnicos antigos giravam no ar, escritos em uma língua esquecida, entoando um cântico silencioso para os deuses das lâminas. Ele estava prestes a criar 3 armas lendárias, canalizando uma entidade única. Miyamoto Musashi, o lendário samurai de 2 mundos.
E quando o metal derreteu e as energias começaram a se fundir, algo ocorreu. Uma alma respondeu. Não uma alma comum, a alma equante de Musashi, aprisionada nas memórias do tempo. As adagas gêmeas. Fire of Soul. As primeiras a surgirem foram as adagas, com lâminas curvas como asas de dragões gêmeos. Feitas com a essência do fogo da alma, elas brilhavam com um azul espectral e chamas frias que queimavam apenas malícia. Elas representavam gentileza e paz, a mão que não mata desnecessariamente. Força e equilíbrio, a mão que ataca somente para proteger. Cada uma conectada por uma corrente encantada que obedecia apenas ao pensamento do portador, permitindo ataques coordenados, danças letais e defesas impecáveis. A katana, mau presságio Batman, a última arma forjada, surgiu quando o braseiro explodiu em chamas negras e um cristal em forma de espelho se partiu em 1000 pedaços. A lâmina negra nasceu envolta por tentáculos de sombra e um núcleo que parecia conter um olho ancestral. Essa katana não cortava apenas carne, ela revelava a alma do inimigo e cortava suas mentiras. Baseada na parte mais brutal, sábia e fria de Musashi, seu instinto assassino e sua mente estratégica. Ao empunhá-la, o protagonista não precisava gritar. A presença da espada impunha silêncio. Enquanto finalizava a última runa, anjos caídos renegados e demônios exilados se aproximavam do altar da fornalha. Eles foram convocados por ele, não com palavras, mas com vontade. Ao verem as armas, muitos caíram de joelhos. Alguns choraram. Outros sentiram medo, mas todos entenderam. Um novo mestre de guerra havia surgido. E com um movimento simples, rápido e mortal, nosso protagonista girou as adagas nos dedos, e a katana foi embainhada às costas, como se já tivesse sido parte dele desde o nascimento. Um dos anjos caídos, o mais ousado, se aproximou e disse: "Você realmente acredita que pode nos liderar?" O protagonista o encarou, e então falou com aquela voz grossa e avassaladora: "Eu não lidero. Eu corto o caminho." O capítulo termina com ele marchando junto aos exilados e anjos caídos, carregando as armas espirituais de Musashi. A guerra silenciosa estava prestes a começar.